Salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Como você sabe, todo dia, toda semana eu trago um convidado especial aqui para poder falar sobre manutenção. E hoje é um cara que é muito mais do que especial, é um brother, é um amigo, é um irmão. Daniel Rodrigues, cara, obrigado, velho. Obrigado de coração por ter aceitado para falar de um tema, como a gente estava dizendo agora, tão gostoso que a gente gosta muito, cara. Obrigado, mas é muita alegria estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Obrigado, velho. A satisfação é toda minha, Felipe. Fico muito feliz pelo convite. Agora a gente fala, manutenção é uma coisa muito séria, né? Falar de manutenção é uma complexidade muito grande. Eu agradeço o seu convite. Porque, como a gente sempre conversa, a galera que entra num condomínio, que entra num prédio, não faz a mínima ideia de como que isso aqui funciona, né? Da engenharia, do corpo técnico que tem por trás. Pra gente começar, quem é você, cara? Por onde você começou, um pouco da sua história, como você caiu nesse mundo de manutenção predial? Felipe, eu comecei como a cultura antiga de São Paulo, né? A metalurgia, eu comecei na metalurgia, né? Então eu trabalhei durante praticamente 10 anos no meu primeiro emprego numa metalúrgica, né? Em São Paulo. E como a gente sabe, toda a área de mecânica tem os seus processos, né? Então, nesse longo de 10 anos, né, a cultura de Senai era na época a veia, né? O Senai, então me especializei, fiz muitos cursos na área de manutenção já pelo Senai na época, na minha adolescência, né? E com 10 anos de Senai, de empresa, né? 10 anos de empresa, eu pedi a conta e parti para a carreira solo, onde eu abri a minha primeira empresa. Alguns anos depois eu voltei para o mercado, mas enfim, na área de manutenção predial, eu tive um convite de uma grande empresa na época, onde eu participei de um processo seletivo e entrei nessa empresa. E uma das minhas formações é a produção mecânica. Dentro da produção mecânica é processo puro, né? Na veia o processo. Então o que acontece? A gente sabe, para quem trabalha com mecânica da produção, nós sabemos que um equipamento de R$1.000, de R$300, ele para um processo de 1 milhão. Então a importância disso. Então o erro ele é zero. Não existe percentual de margem de erro. Dentro de um processo de uma indústria, o erro ele tem que ser zero. E nisso adotei. Fui para a carreira, trabalhei em grandes empresas, tive o prazer de trabalhar em grandes empresas onde aprendi muito, muito. Continuei estudando, continuei me especializando dentro da área de edificação, dentro da área elétrica, né? E hoje eu posso dizer que eu me tornei um especialista na área de manutenção predial. Né? O importante, Felipe, é o que a gente fala, o que falta para um profissional e para uma empresa é realmente ele ter o conhecimento pleno dentro da área de manutenção. O cliente, quando ele te contrata, ele não tem a noção e o know-how da necessidade real que ele precisa. Ele não sabe o que ele precisa, muitas vezes, né? Ele não sabe o que ele precisa ali para aquele prédio dele. Justamente. Então, porque quando a nossa responsabilidade como empresa de engenharia de manutenção, porque é isso que eu vendo para o cliente, eu sou um especialista na área de manutenção. Então, toda a parte do prédio, então eu sou a ponta do guarda-chuva, o prédio está abaixo. Toda a responsabilidade do prédio, diretamente ou indiretamente, por mais que aquele processo seja meu ou não, eu tenho que orientar o cliente, eu tenho que falar para o cliente da necessidade de fazer a correção da ação. Porque num complexo predial existe um manual. Perfeito. Esse manual ele é dado pela construtora, mas não é só esse manual. O fabricante também do equipamento ele tem um manual da necessidade e procedimento para aquele equipamento. E também vem as boas práticas também. Então você acaba tendo vários elos para poder cercar aquele processo. Então nós vamos falar de uma bomba. O consultor ele fala que você tem que ter uma intervenção na bomba. Mas o fabricante da bomba também te dá um outro procedimento na bomba. Então o especialista ele tem que estudar isso, ele tem que passar isso, ele tem que exigir isso das empresas terceiras que estão no condomínio. Quando a gente fala de engenharia de manutenção, eu tenho que auxiliar o nosso cliente na questão desse processo. Sua empresa de bomba não está atuando corretamente. Mesmo que não seja sua. Mesmo que não seja minha. É aquela coisa do multiplicador interno. Então,
Incêndio. Pô, você não é bombeiro, você não é da equipe, mas você não vai ver um problema e vai ficar também omisso. Felipe, você falou uma coisa complexa e que ninguém lembra dela só quando acontece um sinistro. Um sistema de incêndio, se a gente olhar dentro do complexo predial, você vai falar que ele não tem dono. Mas tem dono. Quem é o dono? Você tem uma empresa de bomba que faz manutenção na bomba. Você tem uma empresa de manutenção elétrica que faz o painel elétrico. Você tem uma empresa que anual recolhe o extintor e faz o teste hidrostático da mangueira. Mas enfim, quem é o dono? Quem olha para isso todo mês? O cara da bomba olha a bomba. O cara do quadro elétrico olha a elétrica. E quem olha o sistema em si? Quem testa a operação? Então, um sistema de combate a incêndio, de modificação... Crítico pra caramba. Crítico pra caramba. Então, você vai lembrar dele na hora do sinistro. Por que entrou, por que não entrou. Então, existem vários testes, aquilo que nós falamos. Né? Você tem o teste, tem a drenagem do sistema de água, por exemplo, da linha de combate a incêndio, que ela é feita a cada 6 meses, conforme você limpa o seu reservatório. Isso é um ponto que ninguém sabe disso. Aquela água fica parada, aquela água ela não roda. Você está agindo sobre, né, um aço carbono que você está destruindo aquela tubulação. Então eu tenho que fazer essa drenagem. Até uma passivação também dessa tubulação. Então é uma coisa muito complexa, é um item complexo que ninguém olha para isso e fica abandonado. Infelizmente, né? E é aquilo que a gente estava falando bem no começo, não é nem por maldade, muitas vezes, a grande maioria é pela falta de entendimento até mesmo do contratante. Quando ele tem a noção ali de que ele precisa contratar o extintor, fazer a recarga, mas ele não entende que ele precisa ter uma empresa para olhar o sistema como um todo. Justamente. É um problema... Cara, a gente direto, em todos os podcasts, em vídeo, a gente fala sobre isso. É um problema cultural que a gente atravessa ainda em solo nacional, cara, relacionado à manutenção. E também, Felipe, voltando nesse assunto da parte de incêndio, como que funciona o sistema? A empresa tem que mostrar para o cliente e fazer os testes pelo conhecimento técnico dele da funcionalidade do sistema. Né? Então, esse sistema, por exemplo, você vai deparar em tudo existe norma. Então, você vai se deparar com uma norma federal, você vai se deparar com estadual e municipal. A nossa base como engenharia são as NBRs. Perfeito. A nossa base são as NBRs. Mas além da NBR, que a gente vai achar 2, 3, voltada para um sistema de combate a incêndio, eu tenho que olhar também o que o fabricante está me falando. Eu tenho que olhar o manual do fabricante. Tá? Quando a gente chega nessa deparação, a gente vai encontrar vários sistemas de incêndio funcionando inadequadamente. Por quê? O sistema, a norma fala, por exemplo, né, que o sistema de incêndio tem que ligar automaticamente e desligar manualmente. E a gente não encontra isso. A gente encontra um pressostato atuando, ligando, desligando. A norma está lá. A NBR já nos informa isso. A estadual nos informa isso. E quando a gente fala de algumas normas, desses itens de segurança, de operação, independente do estado, elas são unificadas. Só muda parágrafo e artigo. Porque todo mundo copia. Por exemplo, limpeza de reservatório é semestral. Então você vai encontrar no Brasil, todos os estados vão falar em município que é municipal a limpeza de reservatório. O porquê praticar, o porquê fazer. Né? É isso que a gente tem que passar com clareza para o nosso cliente. Realmente não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Porque tudo que a gente fala de item de conservação agrega valor. Mas a pessoa tem que pensar o quanto vai custar isso para reparar. Por não ter feito. Por não ter feito. Porque a conservação ela sai muito mais barata. Eu já vi matérias no seu blog, na sua revista, onde é comprovadamente que o custo de reparação às vezes sai mais caro que o valor da obra. Isso a longo prazo, ao acúmulo disso. Por conta de diversos fatores, né? Você não consegue orçar com várias empresas, porque você está na emergência, então você contrata o primeiro. O material você tem que comprar o mais caro, porque você não tem tempo de buscar. O equipamento, quando ele quebra, não quebra só ele, vai quebrar mais um monte de coisa junto. Você tem um problema, a gente estava falando agora, do gerador, que se você não fizer a manutenção nele mensal, ele pode parar uma operação aí de um prédio inteiro, pode parar um CPD, então diversas coisas que fazem o preço da preventiva para a corretiva subir exponencialmente. E tudo, né, Felipe, é linkado, né? Tudo é linkado. A gente fala, né, o depara, né? O depara, é uma sequência
né? Então, se você não cuidar desse D esse para realmente vai parar, né? Então, o que falta realmente para a maioria dos prédios, para as administradoras, uma coisa que a gente luta muito, é de ter um representante técnico. Isso aí. As administradoras hoje, eu entendo que elas deveriam ter um representante técnico, ter um CT, como a gente fala, né? Ter uma empresa de engenharia para assessorar, porque na hora de uma pane, na hora de um colapso, é um conselho apontando para o síndico, é o morador apontando para o síndico e ele vai ouvir, você não sabia, porque você não sabia, porque você não procurou saber. Que é a função do síndico. E ele volta isso para a empresa. Mas pera, por que você não me avisou? Mas veja bem, o que ele contratou? Ele contratou realmente alguém qualificado? A gente sabe que tudo é custo. Perfeito. Né? Senão a gente vai começar a falar do Zé Faísca. E tá cheio. Tá cheio. Então, hoje, infelizmente, o preço, ele é o que derruba a engenharia de manutenção. Hoje, valores derrubam os especialistas de engenharia de manutenção. Então, essa questão de processo, ele é complexo, mas não é uma coisa difícil. Basta absorver isso, entender essa necessidade. Porque quando a gente fala de um complexo predial, normalmente as administradoras, os síndicos, eles entram num prédio sempre na cultura de redução de custo. É a primeira coisa, você precisa fazer um saving. É a primeira coisa, todo mundo. E deveria ser ao contrário. O que eu preciso fazer para manter a integridade da edificação? Quanto é o custo? E chegar para o conselho, chegar para uma assembleia e apresentar. Quem vai escolher é o próprio morador. Se ele quer ficar sem energia amanhã ou não. Se ele quer ficar sem água amanhã ou não. Se ele vai ter que abandonar a edificação dele ou não. Então depende aqui de trás. Então nós temos aí é um momento talvez oportuno para uma próxima vez, se for o caso, a gente fala de AGI. A AGI, a Assembleia Geral de Instalação de Edificação, ela é mega super importante. Nela que você decide como que vai ser o desenrolar da sua vida predial. É onde você precisa de um oficial de manutenção, você precisa de um meio oficial. Eu posso ter um meio oficial, mas eu tenho que crescer conforme a ocupação do prédio. Eu tenho que ler o manual. O que o condômino tem que entender que garantia da edificação só é atendida se você comprovar a manutenção. Pegou no ponto, cara. É um ponto-chave. Eu vou pedir para você continuar, porque é justamente isso aí. A garantia, 99,9% de todas elas estão atreladas ao plano de manutenção se você executa a manutenção correta. Saiu um artigo na revista que é o que garante a garantia. O que garante a garantia é você fazer a manutenção. Mas eu vou pedir para você continuar porque, cara, animal. Justamente, porque quando você tem uma edificação ao desenrolar do tempo, lembrando que você recebeu a edificação, você fez uma vistoria de entrega, que são mal feitas, o recebimento, não a entrega, porque normalmente na entrega não existe um corpo técnico para saber a funcionalidade, se aquilo realmente projetado foi realmente entregue. Então, na vida funcional da edificação, começa a te apresentar problemas que são reflexo ainda de uma execução e que foi aceita. E o que o proprietário ouve? Você recebeu, a empresa recebeu. Então, porque não teve um olhar técnico. E a questão da garantia, você tem um manual. Você recebe o manual falando o quê? Você tem que olhar o rejunte do piso a cada 3 meses, completar no caso da ausência. Você não completou. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, o seu piso vai começar a desemplacar. Por vários fatores. Vai perder a aderência provocada pela umidade, vai ter vários fatores que ele vai começar o desemplacamento de 1 ano, 2, 3 anos. A dilatação, a contração, mas você provocou, você acelerou esse processo. Quando você manda essa demanda para a consultora, ela te devolve. Mas peraí, você fez? Você seguiu o manual? Então, é muito complexa essa situação. Então, hoje, está muito comum a gente ver e verificar perda total de garantia de uma edificação dada pelas consultoras. Então, a questão do checklist, a questão do plano de manutenção, é aquilo que nós falamos. Ele tem que ser, primeira base, o manual do proprietário, o manual do síndico, né, o manual da edificação. As consultoras chamam isso de alguns nomes, né? Varia isso. E você também, como engenharia de manutenção,
você tem que buscar as normas, os procedimentos, porque o manual também não te fala tudo. Perfeito. Tem ali um padrãozão, alguma coisa que se aplica para muitos prédios, né? Você tem que adaptar, não é pegar, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem que trazer para o cliente essa função. Nós estamos falando há pouco de elevadores, eu estou falando de sistema de incêndio. Quem é que fiscaliza e visualiza o posto do elevador? Quem testa mensalmente se o interfone, se o alarme do elevador está funcionando? Não é a manutenção. Você já tem uma empresa que é a dona, normalmente a instaladora do elevador. Então você tem que exigir disso no checklist da empresa se ela tem esse item. Se ela faz os testes ali do alarme, a pessoa está tendo ali um mal súbito, toca a campainha do elevador, não funciona. E aí? Aonde toca? Quem atende? Qual é o procedimento? Então, o plano de manutenção, além da aplicação, você tem as contingências. Sim. Você tem as contingências, você tem os planos de ações, você tem todo um sistema. Então, é complexo. A gente sabe que é complexo. Mas para nós, especialistas, é a nossa rotina. Esse é o nosso feijão com arroz. É isso aí. E que faz total diferença para a vida do condomínio. Um prédio que não tem um plano de manutenção, que não tem ali uma engenharia implantada, ele vai ter problema no futuro. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 10. Mas mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, cara. Se você não faz a manutenção, é a mesma coisa com o carro. É um exemplo que todo mundo usa e que é muito verdadeiro. Justamente. E que todo mundo consegue entender quando a gente passa por esse exemplo, né? Justamente. E mesmo a pessoa sem ter conhecimento nenhum mecânico ou elétrico de um carro, mas ele nasceu com aquela cultura que eu tenho que trocar óleo, eu tenho que olhar água, eu tenho que calibrar pneu. A edificação é a mesma coisa. A gente tem que ter esse olhar atrás. A gente tem que ter esse olhar por trás. Então, assim, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Mas é maior ainda de quem te contratou. Perfeito. Porque tem muita gente atendendo o escopo técnico porque você contratou dessa maneira. Mas as empresas têm a obrigação, realmente, de divulgar e manifestar para o cliente e registrar a necessidade daquele ato, daquela necessidade de intervenção. Deixar bem claro isso, porque amanhã isso pode voltar para a empresa. E aí, é justo? Vai acontecer? Como pode acontecer isso? De que forma isso aí pode voltar? Nós aprendemos lá numa aulinha lá na faculdade, os 5 porquê, os 5S, o porquê, né? O porquê você não cuidou. Então hoje é comum, Felipe, numa edificação, infelizmente o mercado ele acaba fazendo isso, então é comum você ter um prédio de 5 anos e ter 5 administradoras. Sim. Que passaram, cada ano uma. E uma vem, pega, leva embora o histórico, faz de um jeito, vem outra, exclui tudo aquilo, começa de novo. E com redução de custo sempre. Sempre com redução de custo. Então a manutenção tem que ter um outro olhar. A manutenção ela tem que ser estudada, avaliada e projetada. Qual é a real necessidade? Vai do condomínio a querer adquirir isso ou não. Né? Então, a parte da manutenção predial, a atenção do plano de manutenção é essencial. Ele é um fator determinante. Quando a gente fala em plano de manutenção, plano de ronda. Fundamental isso aí, não? Eu tenho que controlar insumos. Eu vou esperar daqui a 30 dias descobrir que eu tive um vazamento de água, que a minha conta saiu de 50 mil para 300 mil reais? Não, eu vou olhar e fazer a leitura do meu hidrômetro todos os dias. Caso eu tenha algum problema, vou ter um plano de contingência e vou alertar para o meu cliente, opa, eu tenho um problema, vamos investigar. Essa é a função de uma empresa de engenharia de manutenção. É dar essa cobertura para o cliente. É assessorar realmente. Realmente é ser a ponta do guarda-chuva de uma edificação, por mais que os problemas não sejam dele, mas externar para o cliente a necessidade de todas as intervenções que são necessárias. Não é uma missão fácil, não. Não é uma missão fácil. Né? Muitos não querem nem te ouvir. Sim, sim. Tem muita gente que às vezes não quer nem entender, né? Você está explicando ali a situação, o motivo do porquê você precisa fazer aquele serviço, não quer nem prestar atenção para poder entender. Muitas vezes baseado nisso que a gente falou. Valor, o preço. Ah, mas isso vai subir quanto no meu condomínio? Então esquece, não quero nem saber o que é isso. Alguns meses atrás eu vi uma matéria sua sobre válvula redutora de pressão. Então se a gente olhar, existe a norma que regulamenta e fala que a válvula de redutora de pressão ela tem que ser feita a manutenção dela semestral. E ela também cita lá no artigo, no parágrafo da norma,
que ela tem que ser feita, a preferência é que seja feita sempre após a limpeza do reservatório. Perfeito. Então, se eu limpo o reservatório semestralmente, eu também tenho que fazer a manutenção e calibração e certificação da minha válvula redutora de pressão. Matou. Em seguida, já entra meu sistema de combate a incêndio também, principalmente a questão de reservatórios superiores. Eu também tenho um sistema. Então, a cada 6 meses, eu já vou juntar 3 itens que eu vou fazer de uma vez. Limpeza do reservatório, a manutenção da válvula redutora de pressão e alguns procedimentos na minha linha de combate de incêndio. Perfeito. Então, falta realmente esse conhecimento no mercado. E nós, talvez privilegiados ou não pela mecânica, pela produção mecânica, a gente acaba agregando tudo isso, né? Então, acho que quem vem da indústria, como você, como eu, a gente tem esse facilitador, porque a gente trabalha com processo sempre. Então, basta só entender o porquê aplicar isso, né? Na verdade, o cliente tem que entender essa posição, né? Perfeito. E é uma coisa que a gente briga muito, briga no bom sentido, obviamente, na revista, nos vídeos do YouTube, é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, na conscientização do principal personagem de tudo isso, que é o usuário, cara. É o morador, é a pessoa que vive no condomínio, é ele entender que cuidar bem do prédio não é algo para agora. Sim, tem o problema imediato, tem ali, mas também tem ali a valorização do patrimônio, que se não cuidar, em 5 anos não vale mais nada. O empreendimento dele que ele vem, era 1 milhão, agora vale 500 mil, porque tá tudo quebrado, ninguém vai querer comprar. E tem o problema iminente também, tem o risco do acidente, da explosão, da queda, igual a gente já viu, infelizmente já aconteceu por causa disso. E é tudo conscientização, cara, é tudo cultural. É aquela visão de, mas eu quero pagar menos e não me interessa, porque agora eu não tô tendo essa dor de cabeça, então se eu nunca tive esse problema, não é agora que eu vou ter. Justamente, você falou uma palavra-chave. Porque acontece, muitas edificações, quando elas são entregues, o morador, a administração, estou em garantia, não preciso ter uma qualificação profissional porque eu estou em garantia. Qualquer problema e chamado, a consultora vai me atender. Ela vai atender sim. Ainda mais se ela for fazer o diagnóstico dela e ver que foi ali um problema oculto, se foi realmente um problema de projeto, ou de fabricação, ou até do equipamento. Mas chega um momento que a chave começa a virar. Acabou. Se eu não tiver ali o procedimento de manutenção, e o que o condômino tem que entender, o que a gente tenta passar para o cliente, é que a manutenção nada mais nada menos é a conservação para conservar realmente aquilo que foi entregue. Manter as paredes sempre limpas, o teto, iluminação, etc. A funcionalidade. O morador ele não vai na área técnica. O morador ele não visita a casa de bomba. O morador não visita a casa de gerador. O morador ele não se preocupa se você tem um eletricista no seu prédio ou não. Ou se você tem alguém capacitado para tal. Ele só vai lembrar disso quando ele tem um colapso. Pois é. O plano de manutenção ele é essencial. Ele é primordial, ele tem que fazer o estudo, tem que fazer a cronologia e ser implantado. Não existe plano básico, Felipe. O plano tem que ser completo. Felipe, a gente falando de incêndio, a gente vê alguns prédios. Rio de Janeiro ele fez muitas mudanças em relação ao Estado, ao Brasil. Criaram várias normas baseadas por causa de problemas do Rio de Janeiro. Se a gente pegar um histórico, edificações que entraram em colapso, pegamos incêndios, se a gente for olhar assim, o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, foi o que maior teve incidência nisso. Pois é, cara. Quanto se perdeu? Aqui tem auto-vistoria obrigatória, inclusive. Obrigatória. E muita gente não sabe, aí que a gente fala da engenharia de manutenção, que lá no artigo, né, onde faz a obrigação do item de vistoria, o 4º ano você pode exigir sim da construtora. O 4º ano? O 4º ano. No 4º ano de vida da edificação, você pode solicitar para a consultora que ela faça o laudo de vistoria do 4º ano. E é inteligente. Que é por conta da construtora isso, o condomínio não tem custo nenhum. Mas tem uma ressalva, é importante que você tenha um acompanhamento técnico desse perito. Perfeito. Ele é um perito contratado pela construtora, ele não é da camisa da construtora, mas é importante que você esteja junto com ele, justamente para olhar todo que você tem ali, as manifestações que estão surgindo de patologia na parte de estrutura, na parte de alvenaria, a questão de elétrica do prédio, então você tem que se anteceder. Então é importante isso também.
Eu vou usar um termo aqui, uma expressão. Quem é construtor, não me entenda mal, não precisa ficar chateado, mas precisa acompanhar justamente porque você está pedindo para a raposa cuidar do galinheiro, cara. Então é importante que junto nessa vistoria, é óbvio, a inspeção, a auto-vistoria no quarto ano é fundamental, até mesmo para poder pegar vício oculto, porque o prédio já se acomodou, já passou um tempo, é inteligentíssimo isso é fantástico e tem que acontecer mesmo. Mas também tem que ter alguém do condomínio, algum engenheiro especialista em inspeção predial, em auto-vistoria, em patologia, para poder acompanhar, representando o condomínio para poder ver se está sendo feito, e às vezes nem por maldade. Às vezes o cara esquece de passar em alguma área, esquece de ver algum sistema, então é legal sim, e entendo perfeitamente quando você faz essa colocação. E de novo, não é nenhuma alfinetada aqui nas construtoras, mas é deixar a raposa cuidar do galinheiro, pô. Então tem que ter alguém de engenharia que não tem nada a ver com isso, acompanhando, para poder ver o que é certo, o que é correto ali, se A mais A tá dando ali. Justamente. As coisas funcionam muito no automático. Esse automático, às vezes, ele parte por um caminho que o pessoal fala de ser objetivo. E manutenção, a gente não tem que ser objetivo. Manutenção, nós temos que ser detalhistas. Perfeito. Nós temos que ser detalhistas, porque a falta de um detalhe... Uma coisinha pequenininha, cara. Eu posso entrar em colapso no condomínio. Então, esse detalhe, realmente, a objetividade você pode ter realmente uma ação praticada, mas você tem que ser o detalhista. Então, e às vezes nós somos até criticados por ser detalhistas, de ser tão detalhista. Você vai falar de um complexo de plano de manutenção numa assembleia, você tem 5 minutos. Não tem como que fala em plano de manutenção em 5 minutos? Não dá pra falar. Não fala, cara. Você vai falar de custo em 5 minutos? Não tem como. Você não fala em 5 minutos. Não tem como. Então, o que eu aconselho, o que eu falo sempre para as pessoas, principalmente numa AGI, é realmente fazer essa instalação com as administradoras e empresas que têm a oportunidade de fazer a primeira instalação da edificação, que elas compartilhem isso. Elas não precisam ter no corpo dela a figura, mas que elas contratem essa assessoria de pessoas técnicas, pessoas responsáveis, que tenham conhecimento pleno da edificação, de uma edificação justamente para auxiliar, de fazer esse estudo. Bom, eu tenho manual, consigo. Lembrando o que, Felipe? Nós temos algumas construtoras que ele te dá até o percentual de ocupação. O que você vai precisar? Até 30% você pode ter uma pessoa. De 30% a 60 pessoas, você vai ter 3 pessoas. Legal. Então tem algumas consultoras que já falam isso. Agora vai do cliente ou não. E da empresa também que vai entrar, porque muitas vezes a construtora fala, aqui você com 3 pessoas consegue cuidar. E no empreendimento eu tenho 1000 quadros, eu tenho 5 geradores, nem sempre dá para seguir isso aí. Então é importantíssimo que a pessoa que vai entrar tenha uma análise crítica. E de novo, o detalhe, né, cara? Ir lá no detalhe e pegar aquele pontinho, porque às vezes 3 pessoas também não seja o suficiente. Numa análise preliminar, talvez caiba 3 pessoas. Foi feito no momento que o prédio ainda estava em concepção, a construtora nem tinha começado a construir. Então 3 pessoas dá, mas será que dá mesmo? Será que eu vou conseguir tocar um prédio com 3 pessoas? E isso depende do quê? Daquele estudo. O estudo lá do manual. Ele vai determinar o seu HH para a execução da manutenção. Seja ele avulso ou residente. Então, esse plano de manutenção, o primeiro estudo, que é uma viabilidade que você fazer, esse estudo de viabilidade, vai determinar quantos profissionais você precisa. Perfeito, perfeito. É um processo realmente que ele é dedicado. E às vezes para uma empresa sem retorno. Muitas vezes. Porque se não fechar, se não der nada, o cara fez um trabalho ali dedicado, detalhista, mas às vezes pode acontecer. Porque entrou na frente o valor. Perfeito. Agora, dá para conciliar? Dá para conciliar. Dá para conciliar. Depende do patamar que você quer chegar. O que é relatório gerencial? Só para poder dar um overview para a galera. Você falou em relatório inicial, perfeito, quando a pessoa entrar, isso para todo mundo. O síndico entrou, o gerente entrou, a equipe de manutenção tem que fazer um relatório inicial. Estou entrando dessa maneira, para poder mostrar a progressão, todas as melhorias, o que foi feito, e até mesmo, se precisar, ter ali um objeto dizendo, olha só, esse problema aqui eu já tinha visto no início, levantei a bandeira, mas enfim, é uma coisa importantíssima fazer. E o gerencial, o que é o relatório gerencial? O relatório gerencial, você tem que criar inicialmente
processos e procedimento para você extrair informações para gerar um relatório gerencial. Então você vai criar planos de ronda, você vai ter checklist nesse plano de ronda de verificação, quais são os itens que ele está olhando. Você vai criar checklist de procedimento, por exemplo, um quadro elétrico, o que você tem que fazer mensalmente nesse quadro elétrico. Você vai criar planos e checklist de verificação de área técnica. Eu tenho obrigação de visualizar a área técnica todos os dias e vou começar a coletar dados de HH, rotina, tipo de intervenção, seja civil, elétrica, outros. De repente você passa o dia inteiro carregando cadeira para o cliente e você está deixando de fazer a manutenção. Então o relatório gerencial ele vai agregar todas essas informações que vai ser gerado com registro de HH por intervenção e por atividade. Você vai saber o quanto o profissional trabalhou, o quanto tinha dedicado e o que ele realmente executou. Você vai ter um relato realmente de se o plano de manutenção programado e executado ele foi igual ou não, se foi superior ou se foi inferior em termo percentual. Lembrando, o plano de manutenção tem que ser atendido na sua complexidade total, 100%. Você está ali 100%. Caso não foi, o porquê? Você tem que justificar. Então o relatório gerencial ele vai ter todas essas informações de controle de insumo, as obras que foram executadas, o andamento, análise de risco, sugestões de melhoria. Então você vai ter toda ali a parte de execução do prédio que aconteceu dentro daquele mês. É o checklist, é o histórico da vida do prédio daquele mês ali. E o plano de manutenção ele te respalda. Você vai mostrar isso através de apresentação para o cliente, justamente aquilo que ele não saiu da cadeira, ou o morador que está sabendo o que o manutencista está fazendo. Porque de repente, fala assim, o meu manutencista só anda, tá? Mas ele está andando para se deslocar. Perfeito. O que ele está fazendo? Então o relatório gerencial, justamente, ele vai falar toda a parte que foi gerenciada pela empresa e foi relatada. Ela foi registrada. Então o relatório gerencial ele agrega todas essas informações através de vários processos que você vai filtrar e condensar isso no relatório, justamente para mostrar para o cliente, e isso é um documento legal. Sim. É um documento de suma relevância. Então hoje, quando você fala para uma empresa, olha, eu preciso de um plano de manutenção, essa empresa às vezes não tem a estrutura, tem um back-office atrás ali das costas dele no escritório, não sabe realmente o processo. Muita gente se preocupa com o software. Felipe, o software é essencial. O software de manutenção ele é formidável. Mas aquele que não tem recurso, né, eu falo para aquele que é pequeno, que ainda não consegue trazer para a empresa dele um software de manutenção, né, ele pode fazer sim planilhas. Funciona? Ele pode fazer justamente a função que faz o software ali por trás. É muito mais trabalhoso, porque vai ter que ter uma pessoa dedicada para ficar escrevendo, ficar digitando, tá registrando, sim. Maravilha você entrar no condomínio, você tá no celular, QR Code para registro, mas tem empresa que não tem esse recurso, tem cliente que não paga por isso. Então nós temos que pensar também no pequenininho. Então assim, é uma das minhas maiores missões é isso, né? Eu venho para esses condomínios residenciais, que muita gente não gosta, né, Felipe? Muita gente não gosta de condomínio residencial, mas eu já gosto desse desafio de condomínio residencial. É um desafio, é o que você falou. É um desafio, porque assim, a pessoa entender e absorver essa necessidade. Então existe lá. Nós temos um amigo em comum, que ele fala, o ideal olímpico, medalha de ouro. Nenhum atleta treina ou deixa de estudar, deixa de praticar, a meta dele é medalha de ouro. Mas ele pode se contentar ali com a prata com o bronze. Mas o ideal dele, olímpico, é o alcance da medalha de ouro. Ele vai lutar para aquilo. Eu não ganhei nessa, vou ganhar na próxima. Então nós temos que ser esses medalhistas aí para o cliente. Daniel, cara, encaminhando aqui pro final já. Obrigado, velho. Obrigado. Que bate-papo, show de bola. Você tem algum recado para passar, sei lá, pro contratante, pro gestor, pro morador? Você tem algum recado que você gostaria de passar para essa galera? Aproveitar esse momento aqui que eu tenho certeza que muita gente vai assistir, tá assistindo, tá ouvindo via podcast. Alguma mensagem de conscientização ou de boas práticas, enfim, fica livre, cara. Bom, Felipe, eu queria só
terminar agradecendo realmente essa oportunidade. Sou seu fã, te acompanho, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas e revistas como a sua, como blogs como o seu, que abre uma janela muito grande, né? Eu falo que toda a sua matéria é uma aula para a gente, é sempre uma aula, né? Se a gente pudesse pegar um certificado por módulo, né? Nós estaríamos com uma gaveta cheia, né? Mas o importante é o que a gente guarda aqui na cabeça. Mas o meu recado é o seguinte, eu falo para, principalmente o condômino, o proprietário, valorize o seu imóvel. Busque saber se realmente o seu atendimento está sendo feito da forma que tem que ser feito. Perfeito. Da forma que a gente tem um manual para um carro, eu tenho um manual para edificação. Esse manual está sendo cumprido, então o morador, o proprietário, ele recebe o impacto disso positivo ou negativo. Então procure a sua administração, verifique se você está calçado disso. Se não está calçado, dê a oportunidade de se calçar, né? E procure profissionais da área. Então nós temos aí obrigações legais por força da lei, nós temos obrigações por NBRs, nós temos obrigações de boas práticas de manutenção e nós temos também a questão dos fabricantes. Então o que eu falo para o morador, realmente o proprietário, olhe atrás das suas paredes, vai além, né? Visão de raio-x, procure ver realmente como está o seu empreendimento. Cobre sim da administradora e dos administradores realmente essa questão de manutenção. Porque qualquer dia você pode chegar no seu condomínio, está sem água, sem energia, por um problema de falta de manutenção. Mas mais uma vez, só quero realmente agradecer. Boas práticas de manutenção sempre é essencial, é essencial. Nós temos muitos profissionais no Brasil altamente qualificados. Tem muito, cara. Tantos que muitos têm sucesso lá fora, muitos acabam tendo uma carreira de sucesso lá fora, por causa da oportunidade, né, de valorização. Então, procure um profissional, procure empresas justamente que vão te atender. Tá? Só tem que agradecer mesmo de coração. Cara, né? Que honra, velho. Como você fala, né? Eu sempre termino meus comentários contigo mesmo. Fui sempre acompanhando você. Muito bom. Daniel, obrigado de novo, cara. Obrigado, velho. De coração, velho. E se você tá ouvindo isso via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, para poder ver como foi o bate-papo, ver o Daniel, como é que foi a entrevista, como que a gente montou esse cenário para poder fazer essa conversa. E o contrário também, tá no YouTube, depois vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, que com toda certeza você vai encontrar. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima e fui!